Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o duelo entre Manchester City e Arsenal nessa última rodada da Premier League, um dos jogos importantes e bons jogos do fim de semana. Esse caso, especificamente, eu diria um bom jogo muito mais pelo lado da curiosidade tática do que exatamente por um jogo aberto, um segundo tempo, por exemplo, praticamente sem oportunidades de gol, mas acho que é um jogo que reforça um pouco algo que eu já comentei aqui em alguns outros vídeos, eu vou citar uns deles aqui rapidamente, mas como o Arteta e Guardiola vão criando um dos duelos mais interessantes do ponto de vista tático de acompanhar no futebol mundial atualmente. E por que eu tô falando isso? Esse vídeo aqui, de certa forma, em alguns aspectos, é uma continuação do vídeo que eu fiz há alguns meses, eu vou deixar aqui em cima, quando o Arsenal elimina o Manchester City da Copa da Inglaterra, da FA Cup, com alguns elementos táticos que foram muito interessantes, justamente na proposta do Arteta. E é claro que essa é uma história, ou como qualquer história aí ou de rivalidade, ou de duelos muito interessantes, mas de embates entre treinadores, entre cabeças que se conhecem, se respeitam, e nesse caso é muito isso, né? Guardiola e Arteta que trabalharam juntos no Manchester City, então os dois se conhecem, sabem mais ou menos como o outro pensa, sabem mais ou menos que um jogo, embora muito tempo depois do outro, ele carrega alguns aspectos que levam a essa sequência mesmo. É como se fosse uma continuação, é como se fosse o capítulo seguinte. Então você traz essa bagagem de duelos anteriores e tenta criar adaptações ou para correr atrás de problemas que te atrapalharam no último duelo, ou para tentar surpreender novamente o adversário. Enfim, esse é um lado muito legal. E eu vejo muito isso acontecendo nesse início de trajetória do Arteta ainda como técnico, mas nesse início de construção desses duelos com o Guardiola. Então aquele jogo da Copa da Inglaterra que eu citei e deixei o vídeo aqui em cima, é um dos jogos mais interessantes ali do ponto de vista tático da reta final da temporada passada. E esse jogo agora traz também uma espécie de um quebra-cabeça, principalmente do lado do Manchester City, porque o primeiro ponto é como você definiria taticamente como os dois times jogaram. Fiquem à vontade aqui embaixo nos comentários. Aliás, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreva aí, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e deixa nos comentários o que você achou desse duelo, o que você achou das escolhas. Eu sei que muita gente citou, por exemplo, a ideia do Willian como um 9, né, jogando centralizado. De fato, acabou não surtindo efeito, acabou não funcionando o Willian por dentro. Mas será que foi só pelo lado do Arsenal ou tem a ver também com as mudanças de mecanismos do lado do Manchester City? Como entender e como definir, na verdade, essa formação do Manchester City? E aí a gente vai para o campinho, que não é uma missão fácil, porque jogar para o campinho, que obviamente é uma imagem, uma projeção ali, de uma imagem congelada ou de um padrão, ela é muito difícil para um jogo como esse, em que você encontra desenhos muito diferentes a cada instante. Mas vamos lá, eu vou tentar fazer isso. Começando pelo Arsenal, que não tinha muito mistério, né? O Arsenal pode jogar ou com 3 zagueiros e tem essa variação, e aí com isso o Saka poderia ser o ala pelo lado esquerdo, à frente do Tierney, que poderia ficar como um terceiro zagueiro, ou uma linha com 4, e foi mais ou menos como o Arsenal jogou na maior parte do tempo, com o Tierney como um lateral esquerdo de fato, o Bellerin como lateral direito, então Davi Luiz e Gabriel formando a dupla de zaga, e o Saka como um meio campista à esquerda. E aí já começa um pouco a não ser tão fácil definir. Qual foi a função do Saka? Em alguns momentos ele era ala, em outros momentos ele era meia pela esquerda, em outros momentos ele era um meio campista central. Então, a dinâmica de posicionamento e de tentativa de criar confusões para o adversário, ela é muito importante nesse duelo entre Arteta e Guardiola. Inclusive, a dinâmica de saída de bola pelo lado esquerdo é algo muito importante e interessante ao longo do desenvolvimento do trabalho do Arteta no Arsenal, porque quantas vezes a gente não viu o Tierney ser o zagueiro pela esquerda que se projeta e o ala pela esquerda virar uma opção de passe por dentro. O Maitland-Niles fez isso várias vezes, o próprio Saka faz isso eventualmente também. Então existe um mecanismo já muito bem desenhado por esse lado esquerdo, que é um mecanismo de saída de bola para gerar avanço por ali, tendo uma opção a mais de passe. O Aubameyang que seria o ponta pela esquerda, com o PP como ponta pela direita. E aí entra o outro lado, que talvez seja o mais legal do sentido de quebra-cabeça aqui, porque o mecanismo do Arsenal estava mais ou menos definido, embora fosse um time diferente também, né? Naquele duelo contra o Manchester City na Copa da Inglaterra, o Lacazette tinha tido papel fundamental como um 9, com um papel importante sem bola, e como um armador com bola. Então ele era quem marcava a saída de bola especificamente, mas também ele era quem ligava os pontos, quem ligava as peças como um articulador naquela ocasião. Dessa vez o Lacazette estava no banco. Aliás,
Esse é um outro ponto, né? Volta de data FIFA já embaralha muito as coisas. Porque tem lesões, tem jogadores que não estão 100%, atualmente ainda tem a questão da preocupação com a pandemia em diversos focos diferentes, com jogadores que vão para diferentes lugares e tudo. Então volta de data FIFA já costuma embaralhar a vida de técnico e de análise de um jogo. Com desfalques dos dois lados, né, com desfalques, no Manchester City, por exemplo, não contando com De Bruyne e tudo, fica mais complicado ainda você tentar prever exatamente como os times vão jogar. E aí a gente entra no lado do Manchester City, que é o lado mais diferente, mais alternativo desse quebra-cabeça. Vamos colocar o City jogando com uma linha com 4 na defesa? Eu tô falando disso porque como que a gente vai tentar estabelecer um padrão aqui? Pegando o padrão do momento sem bola com o time já em organização defensiva, ou seja, quando o time estava posicionado no campo defensivo, o João Cancelo era o lateral pela direita, com o Walker e Rúben Dias formando a dupla de zaga, o Ake como lateral esquerdo. Aí o meio-campo tem Mahrez como o meia ponta pelo lado direito, Phil Foden fazendo o papel de meia ponta pelo lado esquerdo, né? Mahrez de um lado, Phil Foden do outro. E por dentro com o Rodri e o Bernardo, e Sterling e Agüero. Então eu tô montando em tese um Manchester City parecido com um 4-4-2, mas o momento com bola não tem absolutamente nada a ver com isso. E é justamente aí que começa essa tentativa de resposta do Guardiola aos encaixes que o Arteta já tinha usado e tinha tido êxito nisso. Então a ideia, muito provavelmente, do Guardiola foi: vamos confundir todos os princípios de encaixes e de estratégias que o Arsenal já usou com sucesso jogando contra o Manchester City. Então como que funcionava? O City tinha, no momento da saída de bola, o Walker era um zagueiro pela direita que se comportava quase como um lateral, porque ele era um zagueiro, mas ele abria, porque o João Cancelo, que era o lateral, centralizava e se projetava por dentro. Então o João Cancelo virava um meio-campista, próximo do Bernardo, porque o Rodri voltava para ocupar o papel de um dos zagueiros, já que o Rúben Dias ficava meio que sozinho ali, entre o Walker que abria na direita e o Ake que abria na esquerda. Então o Ake se comportava como um zagueiro, se a gente for pensar num trio de zaga, mas era também um lateral esquerdo que não se projetava. Da mesma forma o Walker. Ele era um zagueiro pela direita, mas ele se comportava no momento com bola como um lateral que guardava a posição por ali. E o Rodri voltava para fazer essa saída de bola, ou seja, o Manchester City já começava a confundir essas ideias de encaixe. Como que o Arsenal vai encaixar? Vai ter o William por dentro, vai ter o Aubameyang na esquerda e o PP pela direita, encaixando nos 3 zagueiros eventualmente, mas aí o Rodri volta e o que ele faz com isso? Cria uma vantagem, uma superioridade numérica. O Saka vai subir para pressionar, o Xhaka ou o Ceballos vão subir para pressionar. Se isso acontecer, qual o problema que você pode ter? Você sobe com mais gente para encaixar, e aí tá um outro detalhe. Sterling por dentro. Por que o Sterling por dentro jogando como um segundo atacante? Possivelmente para tentar incomodar as costas dos volantes caso eles tentem subir para pressionar. Então se o Arsenal subir para tentar encaixar essa marcação de uma forma mais agressiva e mais arriscada, liberando seus volantes para isso também, o Sterling tá ali pronto para atacar esse espaço, para receber com agilidade e acelerar por ali também. Agora, o fato de você ter Sterling e Agüero jogando por dentro também te traz uma outra questão. O Sterling pode flutuar como mais um jogador para dar vantagem no setor dos volantes, quebrando esse encaixe mais natural que poderia se dar por ali, Ceballos e Xhaka de olho em Bernardo e Rodri, em Bernardo e João Cancelo, porque o João Cancelo tá trazendo do lado para dentro. Quem que vai fazer esse acompanhamento por ali? Vai ser o Xhaka por esse setor? Vai ser o Saka que vai sair da eventual ala esquerda para acompanhar por dentro? Então, de certa forma, várias perguntas eram feitas no momento em que o Manchester City tinha a bola. E aí, Arsenal, como que você vai fazer para encaixar esses movimentos no momento de saída de bola? Por si só, essa estrutura já impediu que o Arsenal encaixasse de uma forma tão agressiva lá em cima a marcação. Então a gente viu o Arsenal recuando para fazer a marcação e até tendo que se ajustar um pouco. O Aubameyang, que seria o ponta, passa a jogar mais próximo do William, basicamente numa dupla de atacantes, é uma dupla de ataque por dentro. O PP, por outro lado, faz essa marcação como um meia, muitas vezes fechando uma linha com 4 do Arsenal também pelo lado direito. Não é uma linha tão exata assim, porque do outro lado o Saka se alterna, ora por fora, ora por dentro, como mais um meio-campista para compensar esse setor em que o City sobrecarregava. E qual que era o grande problema ali? Se você tem o Saka acompanhando o João Cancelo por dentro, você está deixando um corredor que pode permitir um contra um do Mahrez contra o Tierney, que é justamente a ideia de ter um ponta por aquele setor sem grande cobertura. E por ali o City consegue muitas vezes chegar com perigo no início do jogo. É o lado em que o City consegue acelerar, porque por dentro, tendo Sterling e Agüero, você já está ocupando os zagueiros. O Phil Foden está ocupando o Bellerin do outro lado.
Por dentro, se você deixar os dois zagueiros contra os dois atacantes, você está em igualdade numérica, o que pode ser perigoso no momento defensivo. Então, ou o Tierney vai centralizar para ajudar a compensar e a criar um 3 contra 2, ou um dos volantes, ou o Sterling não vai estar ali porque vai ter recuado para atrair a marcação, para tentar explorar os espaços e para dar vantagem numérica por dentro. Então fica esse jogo que exige muita concentração e comunicação entre as peças. Como que você vai fazer para encaixar a marcação o tempo inteiro? Então em alguns momentos é o Saka quem está por dentro para bater de frente com o João Cancelo. Em outros momentos ele marca por fora porque o Tierney entrou para virar um terceiro zagueiro para não deixar 2 contra 2 porque o Sterling pode estar por ali. Então foi muito esse jogo, de tentativa de encaixes de marcação diante de uma formação bem diferente mesmo do Manchester City, porque o Mahrez foi encontrado em alguns momentos com liberdade pelo lado direito para partir em diagonal, partir para cima do Tierney. Por outro lado, o João Cancelo por dentro também não era algo convencional, não era algo esperado. Ele jogando como um meio-campista por dentro no momento com bola, não é algo normal. Ele e Bernardo. Se o Arsenal tenta subir com mais gente, você tem mais jogadores do City podendo voltar. Por exemplo, o Bernardo, que em alguns momentos voltou para fazer essa saída de bola próximo do Rodri, do Ake, do Rúben Dias, do Walker. Do lado defensivo, o Manchester City tinha no Walker uma figura importante para tentar usar a velocidade para conter as possíveis escapadas do Arsenal, porque a ideia do Arsenal fatalmente seria recuperar e acelerar, com o PP de um lado, Aubameyang do outro, o William por dentro, poderia ser aquela ideia de atacar os espaços, atacar em profundidade, e aí é um papel importante do Walker para tentar conter um lado do Aubameyang, que é muito difícil de separado dessa forma, mas conseguiu. O lado que o Arsenal conseguiu atacar foi justamente o lado esquerdo, mas não exatamente com o Aubameyang, né? As principais jogadas foram com Tierney e Saka, e aí muitas vezes pegando esses momentos de transições, ou seja, entre um estágio e outro. Porque se na organização defensiva o City estava ali com o João Cancelo como lateral, no momento ofensivo o João Cancelo era um meio campista, claro que entre uma situação e outra, entre um desenho e outro, você tem um deslocamento para fazer. E é justamente nesse período que a gente viu em alguns casos, em alguns lances, o Arsenal criar situações por ali, com o Tierney fazendo ultrapassagem pela esquerda, com o Saka centralizando ou atacando as costas do próprio João Cancelo, já que o Walker estava mais preocupado por dentro por ser um zagueiro, então ele não ficava como um lateral no momento sem bola, então ali criava um certo espaço, por ali o Arsenal chegou a gerar perigo, tanto que o Ederson foi um dos destaques do jogo também, né? Acabou sendo um cara importante para conter, para segurar esse 1-0 do Manchester City. Enfim, acho que é um jogo interessante do ponto de vista de sequência desses duelos táticos entre Arteta e Guardiola. Tem virado um duelo dos mais legais da gente acompanhar por esse desenvolvimento, por um tentando rebater as ideias do outro, por um conhecer o outro e tentar surpreender o outro. Então acho que tem uma historinha sendo criada aí das mais legais do desenvolvimento de uma rivalidade que não é uma rivalidade ainda em termos de protagonismo, em termos de títulos necessariamente, mas acho que é uma rivalidade do sentido mais saudável na forma de um encarar o outro. Então eu tenho gostado desses duelos entre Arteta e Guardiola, muito por essas ideias alternativas, alterações, adaptações. Esse jogo foi um jogo em que tentar fechar esse quebra-cabeça das escalações foi uma tarefa bem difícil, porque era muita movimentação, eram desenhos muito diferentes para o momento, com bola, sem bola, marcando em cima, posicionado atrás, era uma infinidade de desenhos diferentes, principalmente do lado do Manchester City, mas também do Arsenal, porque são dois treinadores que trabalham dessa forma, só que no City dessa vez teve mais novidade em relação ao Arsenal. Conta aí com os comentários de vocês, deixem aí o que vocês acharam sobre isso, um abraço e até a próxima.